Às vezes na política não é suficiente você ter apenas um plano. Muitas das vezes é necessário que você tenha o plano B ou o plano C também. Às vezes só dois planos não dá. É o que o Lira tem agora e esse editorial do Metrópolis trata disso. O plano C de Arthur Lira para a presidência da CPMI de 8 de janeiro. Vamos lá. A CPMI de 8 de janeiro tem muito, mas tem muito a mostrar para o país inteiro. E Arthur Lira está escolhendo a dedo um nome que ele possa ter uma coalizão ali com Lula sem afrontar diretamente e já dizer agora com todas as letras quero briga, mas que também que não entregue o poder na mão do lulopetismo e o Lira fique sem poder de controle. É por isso que ele já passou por 3 fases para escolher quem é o presidente da CPI. Dos nomes que foram cotados, um nome que o PL, que é o partido do Bolsonaro, quer é o André Fernandes. E, por regra, se houvesse manutenção da coerência da casa, era o próprio André Fernandes que tinha que ser o presidente da comissão mesmo. Afinal, foi ele que solicitou que essa CPMI acontecesse, ele que correu atrás das assinaturas. Tá, mas é lógico que Lira e nem Lula vão aceitar isso. E aqui o que manda não é a coerência, é outra coisa. Tá, mas vamos entender um pouco mais. E o que é esse plano C, então, do Lira? Por que já tá no terceiro nome? Vamos entender isso? Bora lá. O Igor Gadelha, ele fala o seguinte. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já tem outro nome em mente caso não consiga emplacar o deputado Arthur Maia do União Brasil da Bahia, tá? No comando da CPMI. Então vamos lembrar o que o Lira já fez aqui. O primeiro nome que ele citou foi o seu correligionário também do PP, o André Fufuca. Por que o André Fufuca? É um braço direito do Lira. Só que o André Fufuca, ele viu que ele vai ficar no meio de campo ali, entre o governo e entre o Lira. E se ele tiver que pender para um lado, ele vai para o Lira, mas ele vai criar um desgaste grande com o governo. Então, o André Fufuca usou uma desculpinha de que ia necessitar de dedicação exclusiva e pulou fora, não quis mais. Aí o Lira chamou o Arthur Maia. O Arthur Maia, que é do União Brasil da Bahia, também é um grande aliado do Lira, também é um grande parceiro do Lira. Inclusive, o Arthur Maia foi o presidente da CCJ no ano passado. A gente, inclusive, teve reuniões com o Arthur Maia tratando de pautas que a gente defendia no Congresso. Ok, vamos entender um pouco mais. Por que não mais o Arthur Maia? Porque o Arthur Maia ele tem uma certa animosidade com o governo. E o União Brasil, ele quer alguém que também dialogue com o Bivar, que é o presidente do União Brasil. Então, o nome do Arthur Maia pode não ser o ideal. Então, o Arthur Lira precisava de um outro nome, e ele já conseguiu esse nome. Segundo aliados, a alternativa de Lira, caso o Arthur Maia não emplaque, é o deputado federal Celso Sabino, que também é do União Brasil, só que do Pará. Parlamentar que é mais próximo ao presidente da Câmara, do Lira, ainda mais que o próprio Arthur Maia. Então, se não emplacar o nome do Arthur Maia, é o Celso Sabino, que é do Pará, que vai comprar briga aí nessa presidência da CPMI. Tá. Isso é bom ou é ruim? Isso é mais ou menos, tá? O ideal é que fosse alguém da oposição. Assim teria um equilíbrio, uma vez que alguém da situação que vai ficar na relatoria. Mas, antes ter alguém neutro do que da base do governo. Só que a coisa não para por aí. Vamos analisar também essa matéria do editorial aqui da Veja. Em minoria na CPMI, a oposição, ou seja, os apoiadores de Bolsonaro ou aqueles que são contra Lula, e nem todos apoiadores do Bolsonaro, como por exemplo o Kim Kataguiri, o Marcel Van Hatten. Então a oposição ela vai ser minoria. Por quê? Preste atenção. A CPMI já foi instaurada, ou seja, já começou. Só que ela tem que começar o andamento dos trabalhos. Então terão
15 deputados e 15 senadores. Desses 15 deputados, eles vão sendo escolhidos, e os 15 senadores também, eles vão sendo escolhidos de acordo com ou a coligação ou o partido. Então não dá para falar que vai ser paritário, ou seja, a oposição, embora grande, não é a total maioria. Então ele vai ficar em minoria. E aqui é que a gente entra com o pulo do gato. Em minoria, na CPMI, a oposição planeja um bunker formado por voluntários. E isso aqui é interessante, porque a ideia é que seja montada uma estrutura de apoio para ajudar nas investigações sobre 8 de janeiro. E tem uma fala aqui do Rogério Marinho, que para mim é um cara que tem um trabalho excepcional. Ele fala o seguinte, que os trabalhos foram formalizados e, segundo o Rogério Marinho, é um trabalho sério, profissional. A gente quer montar uma estrutura de apoio. Nós vamos ter um site para receber filmes, imagens e depoimentos, além de pessoas que topam testemunhar, disse o Rogério Marinho, uma Veja, que é o líder da oposição. A ideia é ter um time formado por advogados, contadores e consultores que ajudem os oposicionistas, ou seja, a oposição, a criar uma estrutura bem formulada para rebater os argumentos do governo. Sabe, a gente vê hoje que a oposição está dedicada e está trabalhando muito. A gente vê que a oposição hoje ela vem trabalhando, criando uma estrutura para segurar os desmantelos e os desmandos que esse governo vem fazendo. E a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro serão, sem sombra de dúvida, um divisor de águas nessa relação existente entre a oposição ou entre o Congresso e a opinião pública. É um jogo arriscado. Alia jacta est, ou seja, a sorte está lançada. Se a oposição fizer um trabalho bom, bem feito, ela desmascara Lula e joga um crime de responsabilidade nas costas de Lula, e é a carta perfeita para a Lira, que não está aguentando mais o Lula, soltar o impeachment nas costas do Lula. Mas se Lula se sair bem e a oposição for fraca, aí ele ganha mais força no discurso dele e nas narrativas dele, inclusive o próprio Flávio Dino. Então é por isso que a oposição tem que ser certeira nesse negócio. A oposição, a situação, a base do governo, vem trabalhando, vem fazendo o trabalho dele. Tanto é que essa matéria da CNN aqui mostra que o Planalto, ou seja, o governo Lula, trabalha para impedir deputado bolsonarista do MDB na CPMI. Lá no MDB, o Osmar Terra já tinha pedido a participação dentro da CPMI. E o governo Lula não quer, então já pressionou a liderança do MDB para que não aceite ele. Então, assim, o jogo já começou, é porque não está ainda à disposição. Mas o jogo já começou, já teve mudança de base do Randolfo Rodrigues, o que tirou um senador a mais da CPMI. O republicano já indicou o Marcos Duval, mas está sendo flertado pelo governo Lula para poder mudar o nome. Nomes cotados, está o Eduardo Bolsonaro ainda, um nome cotado, está o Janones. Então, assim, tem muita coisa se formando. E é sobre isso aqui que a gente consegue perceber essa movimentação. A Gazeta do Povo colocou o seguinte: articulações para a CPMI de 8 de janeiro ampliam o poder de Arthur Lira. E com toda certeza, porque o Lula agora, mais do que nunca, está na mão do Lira. Se o Lula errar na medida agora, como por exemplo, inclusive teve um aliado do Lula, que é o Renan Calheiros, que tem animosidade com o Lira, e atacou o Lira, xingou, ofendeu o Lira, inclusive responde processo por isso. Se acontecer hoje do Lula passar do ponto com os ataques em relação a Lira, ele manda ali o André Fernandes e fala: destrói o Lula. Entenderam? Então isso ampliou poderes, Lula está tendo que flertar, prometer coisas para o Lira que ele não prometeria em situação de normalidade, porque os dois estão em pé de guerra. O Lira já nem conversa com o Pacheco mais. Pra
Você vê o tamanho da animosidade. E tem uma matéria interessante da Veja aqui, que fala que a troca de mensagens, tá, do GSI e o Comando Militar vai ser o alvo da CPMI. E que aqui vai ter uma rinha mesmo, uma verdadeira briga mesmo de galo ou de cães entre os deputados. E de um lado a gente tem deputados que já estão confirmados, que são barulhentos, como o próprio Eduardo Bolsonaro, e do outro o André Janones. Então ali a gente tem muito o que esperar dessa CPMI, muita coisa vai surgir. E eu acho que a oposição está fazendo o dever de casa, está fazendo o trabalho certinho para mostrar muita coisa nessa CPMI, em especial focando nessas mensagens do GSI que foram enviadas ao Comando Militar, ao Ministério da Justiça, ao Flávio Dino, ao general Gonçalves Dias, enfim. Acho que tem muita coisa aí que vai ser demonstrada ainda nessa CPI, tá certo? Gostou do conteúdo? Coloca aí no comentário que você gostou do conteúdo ou não gostou, o que falta para a gente melhorar. A gente vai fazer a cobertura dos atos antidemocráticos, da CPMI, a gente vai trazer tudo quanto é informação que a gente puder trazer aqui para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, coloca também no comentário aí, a gente sabe onde melhorar, né? Afinal, a gente está aprendendo, né? E a gente se desdobra entre todos os afazeres do dia para a gente tirar um momento aqui também para trazer o conteúdo para vocês, para te manter sempre bem informado, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.